Olá, mentes curiosas? Bem-vindos a esta viagem intelectual. Imaginem por um momento um mundo onde o riso é uma arma, onde a pena é mais afiada que a espada e onde um só homem se atreve a desafiar o poder absoluto de reis e sacerdotes. Hoje vamos invocar o espírito de François-Marie Arouet, universalmente conhecido como Voltaire. Antes de mergulharmos no século XVIII, um breve comentário necessário. Para dar vida a esta narração histórica, utilizei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que verão. Pensem nelas como uma tela digital, uma atmosfera visual para acompanhar as nossas ideias, não como documentos históricos literais. Espero que desfrutem. Voltaire não é apenas um nome num livro de texto empoeirado. Ele encarna a essência mesma do iluminismo, esse momento explosivo na história humana, onde decidimos que a razão, e não a tradição cega, devia guiar os nossos passos. Mas como é que um jovem parisiense se tornou o patriarca da consciência europeia? Para entender Voltaire, primeiro devemos entender as sombras contra as quais ele lutava. A França, no início do século XVIII, era um lugar de contrastes brutais. Por um lado, o luxo desmedido da corte de Versalhes, por outro, a miséria do povo e a intolerância religiosa que asfixiava qualquer pensamento dissidente. O sistema era conhecido como o Antigo Regime. Era uma estrutura rígida onde o seu destino estava selado ao nascer. Se não era nobre ou clérigo, fazia parte do terceiro estado, carregando com todos os impostos e sem voz política. Voltaire, filho de um notário, nasceu na burguesia, uma classe que tinha dinheiro e educação, mas não poder. Desde muito jovem, o pequeno François mostrou um talento perigoso, o gênio. Não conseguia evitar troçar da hipocrisia que via à sua volta. Estudou com os jesuítas, onde aprendeu retórica e latim, ferramentas que mais tarde usaria para desmontar os argumentos da própria igreja. O seu pai queria que fosse advogado, ele queria ser poeta. A poesia naquela altura não era apenas arte, era um meio de comunicação social. E os versos de Voltaire eram dardos envenenados. As suas sátiras contra o regente de França custaram-lhe a sua primeira visita à Bastilha, a infame prisão real. Tinha apenas 23 anos. Para muitos, a prisão teria sido o fim. Para ele, foi uma universidade. Na solidão da sua cela, François-Marie Arouet morreu e nasceu Voltaire. A origem do pseudônimo é debatida, alguns dizem que é um anagrama do seu apelido em latim. O importante é que saiu da prisão com um novo nome e uma determinação de aço: ser o escritor mais célebre do seu tempo. E conseguiu-o e como? Mas a sua língua afiada traria problemas de novo. Após um altercado com um nobre arrogante, o cavaleiro de Rohan, Voltaire deu-se conta de uma verdade amarga. Em França, a lei não era igual para todos. O nobre ordenou que os seus lacaios espancassem o poeta, e quando Voltaire procurou justiça, foi ele quem acabou exilado. Este exílio levou-o à Inglaterra, e esta viagem mudaria o curso da filosofia europeia. Ao cruzar o Canal da Mancha, Voltaire não só mudou de geografia, mudou de universo mental, encontrou-se com uma sociedade que, comparada com a França, parecia respirar liberdade. Ali descobriu Isaac Newton e John Locke. Em Inglaterra, ele viu que se podia ter múltiplas religiões a conviver sem se matarem entre si. Observou um parlamento que limitava o poder do rei. Viu como se honrava Newton, um cientista, como se fosse um herói nacional. Isto explodiu-lhe a cabeça. Ele entendeu que o progresso humano dependia da liberdade de pensamento. Regressou à França com uma missão: importar estas ideias. Publicou as Cartas Filosóficas, uma obra que o governo francês considerou tão perigosa que ordenou que fosse queimada publicamente. O carrasco queimou os livros, mas não pôde queimar as ideias. O escândalo só fez com que mais gente quisesse lê-lo. Voltaire tornou-se o inimigo público número 1. Para evitar a prisão novamente, refugiou-se no castelo de Cirey com o seu grande amor e companheira intelectual, Émilie du Châtelet. Émilie foi uma matemática brilhante, a primeira a traduzir Newton para o francês. Juntos formaram uma das equipas intelectuais mais potentes da história, realizando experiências de física e estudando história. Aqui é onde o pensamento de Voltaire amadurece. Começa a desenvolver a sua defesa da razão. Mas atenção, não confundamos o seu racionalismo com o ateísmo. Voltaire não era ateu, era deísta. Acreditava num ser supremo, mas não no Deus da Bíblia que intervém, castiga e faz milagres caprichosos. Ele usava a metáfora do grande relojoeiro. Se existe um relógio tão complexo como o universo, deve haver um relojoeiro que o desenhou. Mas uma vez que o relógio está construído e lhe é dada a corda, o relojoeiro não intervém. O universo funciona por leis físicas, não por rezas. Isto era revolucionário e herege em partes iguais. Esta postura permitia-lhe atacar o que ele chamava o infame, referindo-se ao fanatismo religioso e à superstição.
O seu lema de batalha, que ele assinava nas suas cartas, era "Écrasez l'infâme", que significa esmagai o infame. Para Voltaire, a religião organizada, quando se torna fanática, é a maior fonte de maldade no mundo. Não criticava a fé pessoal, criticava a instituição que queimava hereges e censurava livros. Acreditava que a intolerância era absurda. Dizia: será que a verdade precisa de tortura para se impor? Se a tua verdade é divina, brilhará por si mesma. Se precisas da espada para a defender, então não é verdade. A sua luta não foi apenas teórica. Voltaire tornou-se o primeiro intelectual comprometido, o primeiro defensor dos direitos humanos em ação. O caso mais famoso foi o de Jean Calas, um comerciante protestante acusado falsamente de assassinar o seu filho para evitar que se convertesse ao catolicismo. Na França daquela época, ser protestante já te fazia suspeito. Sem provas reais, movidos pelo preconceito e pelo rumor, os juízes condenaram Calas a ser torturado na roda até morrer. Foi uma execução brutal e pública. A família ficou destroçada e desonrada. Quando Voltaire soube, sentiu o sangue ferver. Voltaire, já idoso e rico, poderia ter ficado tranquilo no seu castelo, mas decidiu usar a sua fama. Investigou o caso como um detetive moderno, escreveu cartas, panfletos e mobilizou toda a realeza europeia. Converteu um caso local num escândalo internacional sobre a intolerância religiosa. Graças à sua campanha, 3 anos depois da morte de Calas, o rei anulou a sentença e reabilitou a memória da família. Foi uma vitória monumental da opinião pública e da razão sobre o fanatismo judicial. Desta dor nasceu a sua obra-prima, o Tratado sobre a Tolerância. No Tratado sobre a Tolerância, Voltaire lança um argumento que ressoa até hoje. A tolerância não é uma fraqueza, é uma necessidade para a sobrevivência. Somos todos filhos da fragilidade, falíveis e propensos ao erro. Perdoar-nos mutuamente as nossas loucuras é a primeira lei da natureza. Agora bem, falemos de política. Voltaire admirava o modelo inglês, mas era realista sobre a França. Não acreditava que o povo, a quem chamava a ralé, estivesse pronto para a democracia. Temia que a ignorância das massas fosse tão perigosa como a tirania de um rei. Preferia o que chamamos despotismo esclarecido. O seu ideal era um rei filósofo, um monarca que usasse o seu poder absoluto para reformar a sociedade, promover a educação e limitar o poder da igreja. Foi amigo de Frederico, o Grande da Prússia, e correspondeu-se com Catarina, a Grande da Rússia. Tentou, às vezes ingenuamente, educar os tiranos. Esta relação com o poder foi complicada. Os reis queriam o seu gênio nas suas cortes, mas odiavam as suas críticas. Voltaire sempre andava na corda bamba. Sabia que a liberdade de expressão é a primeira coisa que os tiranos atacam porque a palavra é a semente da ação. Sem palavra livre não há pensamento livre. Atribui-se-lhe a frase: "Não concordo com o que dizes, mas defenderei com a minha vida o teu direito de o dizer." Curiosamente, Voltaire nunca escreveu essas palavras exatas. Foi uma biógrafa posterior quem resumiu assim o seu pensamento. Mas a frase é perfeita porque captura o seu espírito combativo e liberal. Outro pilar do seu pensamento é a sua visão da história. Antes dele, a história era uma lista de reis, batalhas e milagres religiosos. Voltaire mudou o enfoque. Na sua obra O Século de Luís XIV, ele centrou-se na cultura, no comércio, na arte e nos costumes. Inventou a história da civilização. Interessava-lhe como vivia a gente, o que comiam, como pensavam. Queria entender o progresso do espírito humano. Para ele, o progresso não era inevitável, era uma conquista. A barbárie está sempre à espreita ao virar da esquina, se deixarmos de cultivar a razão. E isto leva-nos à sua obra literária mais famosa, Cândido. Cândido, ou otimismo, foi uma resposta furiosa a uma tragédia real. Em 1755, um terremoto devastou Lisboa no dia de Todos os Santos. Dezenas de milhares morreram enquanto estavam em missa. Voltaire perguntou: como pode um Deus bondoso permitir isto? Onde está a ordem perfeita? O filósofo alemão Leibniz tinha proposto que vivemos no melhor dos mundos possíveis, argumentando que todo o mal é necessário para um bem maior. Voltaire achou esta ideia insultante perante o sofrimento humano real. Em Cândido, o seu protagonista sofre desgraça atrás de desgraça num mundo caótico e cruel. É uma sátira mordaz. Pangloss, o mestre de Cândido, insiste que tudo vai bem enquanto lhe cai o nariz por causa da sífilis e o penduram na forca. Voltaire ri-se da filosofia de poltrona que ignora a dor do mundo. Não vivemos no melhor mundo possível, vivemos no que temos de suportar e melhorar. A novela termina com uma das frases mais enigmáticas e belas da literatura. Il faut cultiver notre jardin, é preciso cultivar o nosso jardim. O que significa isto?
Significa deixar de lado as grandes especulações metafísicas que não resolvem nada e pôr-se a trabalhar no que está ao nosso alcance. O jardim é a tua vida, a tua comunidade, o teu trabalho. Não podemos arranjar o universo inteiro, mas podemos fazer com que o nosso pequeno recanto seja um pouco mais racional, mais justo e mais próspero. É um chamado ao pragmatismo e à ação construtiva face ao caos do mundo. O trabalho afasta de nós três grandes males: o aborrecimento, o vício e a necessidade. Nos seus últimos anos, Voltaire instalou-se em Ferney, perto da fronteira suíça. Ali pôs em prática a sua filosofia. Converteu uma aldeia pobre numa comunidade próspera, construiu fábricas de relógios, casas para os trabalhadores e uma igreja. Tornou-se o patriarca de Ferney, recebendo visitantes de toda a Europa. Aos 84 anos, regressou a Paris. O seu retorno foi apoteótico. A multidão aclamava-o nas ruas, coroaram o seu busto no teatro. Foi o triunfo final da inteligência. Morreu pouco depois, em 1778. A igreja negou-lhe sepultura cristã, mas as suas ideias já eram imortais. 13 anos depois da sua morte, em plena Revolução Francesa, os seus restos foram trasladados para o Panteão de Paris. Na sua tumba inscreveu-se: combateu os ateus e os fanáticos, inspirou a tolerância, reclamou os direitos do homem contra a servidão do feudalismo. Poeta, historiador, filósofo. Voltaire não foi um criador de sistemas filosóficos complexos como Kant ou Hegel. Foi um crítico, um destruidor de mitos, um ativista da razão. A sua filosofia era prática. Serve isto para reduzir o sofrimento humano? Se a resposta é não, para o lixo. Se a resposta é sim, em frente. O seu estilo literário é crucial para a sua mensagem. Escrevia curto, rápido, com ironia. Sabia que para educar é preciso entreter. Se aborrece, esperte. Voltaire democratizou a filosofia, tirou-a das universidades e levou-a para os cafés, para os salões e, finalmente, para a rua. Hoje, num mundo onde o fanatismo ressurge com novas caras, onde a censura se disfarça de correção ou de segurança e onde a superstição se viraliza nas redes sociais, o riso de Voltaire é mais necessário do que nunca. Recorda-nos que o direito de ofender é parte da liberdade de pensar. Ensina-nos que a dúvida é um estado incômodo, mas a certeza é um estado ridículo. Duvidar é o princípio da sabedoria. Voltaire convida-nos a questionar a autoridade não por anarquia, mas por dignidade. Pede-nos que usemos o nosso próprio entendimento. A sua crítica à guerra também foi feroz. Via a guerra como a máxima expressão da estupidez humana, onde milhares de homens que não se conhecem se matam pelo capricho de dois homens que se conhecem, mas não se matam. O seu pacifismo nascia do seu cosmopolitismo. Sentia-se cidadão do mundo. Voltaire amava o luxo e a comodidade e não se envergonhava disso. Ao contrário de filósofos que pregavam a pobreza, ele acreditava que o comércio e a indústria traziam civilização. O intercâmbio comercial une as nações. Quando transacionas com alguém, não queres matá-lo, queres que ele te compre coisas. Esta defesa do comércio e da propriedade privada torna-o um precursor do liberalismo moderno. Acreditava que a liberdade econômica e a liberdade política andavam de mãos dadas. Não podes ser livre se dependes do Estado para comer. A independência financeira era para ele a base da independência intelectual. No entanto, Voltaire não era perfeito. Era um homem do seu tempo. As suas opiniões sobre outros grupos étnicos ou religiões às vezes refletiam os preconceitos da época, embora lutasse pela tolerância. Não devemos santificá-lo, mas sim lê-lo criticamente, aplicando o seu próprio método cético à sua figura. O seu legado é a atitude crítica. O iluminismo não é um período histórico que terminou, é um projeto inacabado. Cada vez que usas a razão para resolver um problema, cada vez que defendes alguém injustamente atacado, cada vez que toleras uma opinião que te desagrada, estás a cultivar o jardim de Voltaire. Da próxima vez que ouvires alguém falar com certeza absoluta sobre a vontade de Deus ou o destino da nação, lembra-te do sorriso irônico de Voltaire. Lembra-te que os que creem possuir a verdade absoluta são os que costumam acender as fogueiras. A dúvida torna-nos humanos, a certeza torna-nos perigosos. Voltaire deixou-nos uma biblioteca imensa. Tragédias, poemas, histórias, contos, cartas. Escreveu mais de 20 mil cartas. Era uma rede social humana. Mas para além das suas palavras, deixou-nos um mandato. Atreve-te a pensar. Sapere aude. Tenha coragem de te servires da tua própria inteligência. O fanatismo é um monstro que sempre dorme com um olho aberto. Voltaire deu-nos as ferramentas para o manter à distância. A ironia, a lei justa e a educação. Não é uma batalha que se ganha uma vez para sempre, é uma vigilância constante. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Imaginem o que diria Voltaire hoje.
Provavelmente troçaria dos nossos novos dogmas, da nossa polarização política, da nossa incapacidade para debater sem insultar. Mas também celebraria os nossos avanços científicos e médicos. Era, no fundo, um otimista sobre a capacidade humana, não sobre a realidade, mas sobre o potencial. Assim, meus amigos, ao encerrar este capítulo, pergunto-vos: qual é o vosso jardim? Que pequena parcela de realidade podem cultivar hoje para a tornar mais racional e tolerante? Não é preciso ser um gênio francês para mudar o mundo. Basta não contribuir para o ruído e a fúria do fanatismo. A filosofia de Voltaire é um antídoto contra a desesperança. Mesmo no meio de terremotos e julgamentos injustos, ele encontrava a força para escrever, para lutar e, sobretudo, para rir. Porque o riso desacraliza o poder. Quando te ris do tirano, o tirano perde a sua aura divina. Recordemos também Émilie du Châtelet. Sem ela, Voltaire não teria tido a profundidade científica que teve. A sua relação recorda-nos que o conhecimento se constrói em diálogo, em companhia. A solidão do gênio é um mito. As grandes ideias nascem da fricção entre mentes brilhantes. O século das luzes foi uma época de despertar, e Voltaire foi o seu galo cantor. Despertou-nos do sono dogmático da Idade Média. E embora às vezes queiramos voltar a adormecer na comodidade das respostas fáceis, ele continua a gritar-nos: despertai! A luz da razão pode ser cegante, mas é a única que aquece de verdade. A sua influência na Revolução Francesa foi inegável, embora ele não tenha vivido para a ver. As suas ideias minaram os alicerces do trono e do altar. Quando a Revolução se tornou sangrenta no terror, muitos se perguntaram se Voltaire o teria aprovado. Seguramente não. Ele odiava a violência tanto como a tirania. Voltaire defendia a reforma, não o caos. Queria justiça, não vingança. Esta distinção é vital. A mudança social duradoura constrói-se com leis e educação, não com a guilhotina. É uma lição que a história nos tem obrigado a aprender uma e outra vez, muitas vezes com sangue. À medida que nos aproximamos do fim, quero que fiquem com a imagem de Voltaire idoso, magro, com os olhos brilhantes, recebendo cartas de todo o mundo em Ferney. Um homem que usou a sua fortuna e o seu talento para defender desconhecidos. Um homem que fez da pena um instrumento de justiça. A história da filosofia não é apenas uma história de ideias abstratas, é a história de pessoas valentes que se atreveram a dizer não. Não ao dogma. Não à injustiça. Não ao silêncio. Voltaire foi uma das vozes mais sonoras desse coro. E o seu eco ainda ressoa. Se este percurso pelo pensamento de Voltaire acendeu uma faísca em vocês, se vos fez questionar algo ou simplesmente sorrir perante a ironia da existência, então o velho filósofo cumpriu a sua missão. Não deixem que essa faísca se apague. Convido-vos a ler Cândido. É um livro curto, divertido e brutalmente honesto. Leiam-no e perguntem-se: vivemos no melhor dos mundos? E se não, o que vamos fazer a respeito? A leitura direta dos clássicos é sempre melhor do que qualquer resumo. Obrigado por me acompanharem nesta análise. A filosofia é uma viagem que se faz melhor acompanhada. Espero que tenham desfrutado das imagens e, sobretudo, das ideias. Foi um prazer trazer este gigante do iluminismo para os nossos ecrãs. Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino. Comentem abaixo. Que frase de Voltaire vos impactou mais? Acreditam que a tolerância é mais difícil hoje do que no século XVIII? Leio todos os vossos comentários. Cultivemos o nosso jardim juntos. Até a próxima. Agora, aprofundemos um pouco mais na relação de Voltaire com a ciência. Frequentemente esquecemos esta faceta. Voltaire foi um divulgador científico antes que o termo existisse. Escreveu Elementos da Filosofia de Newton para explicar a ótica e a gravidade a um público francês que ainda seguia Descartes. Descartes imaginava o universo cheio de remoinhos de matéria subtil. Newton propôs o vazio e a força de gravidade à distância. Em França, isto soava a magia negra. Voltaire teve a valentia intelectual de dizer: o meu compatriota Descartes está errado e o inglês Newton tem razão. A verdade não tem nacionalidade. Esta abertura mental é chave. Voltaire não defendia ideias por serem francesas, mas por serem verdadeiras. Isto é o cosmopolitismo intelectual. Estar disposto a mudar de opinião perante a evidência é o traço distintivo de uma mente científica, e Voltaire aplicou-o à política e à religião. Falemos também do seu teatro. Hoje já não representamos tanto as suas obras, mas na sua época foi o dramaturgo mais famoso da Europa. Usava o palco como um púlpito laico. As suas tragédias, como Zaira ou Maomé, encenavam os conflitos do fanatismo para que o público visse o horror da intolerância ao vivo. O teatro era o seu YouTube. Era a forma de chegar às massas emocionando-as.
Sabia que a razão pura às vezes é fria, precisava do calor da emoção para persuadir. Por isso os seus personagens sofrem por culpa de leis injustas ou dogmas cruéis. Queria que o público chorasse pela vítima para depois odiar o carrasco. Voltaire também foi um pioneiro na história dos costumes. No seu ensaio sobre os costumes, tentou narrar a história da humanidade desde a China até a América, não apenas a Europa. Reconheceu a antiguidade e sabedoria de civilizações orientais, algo muito raro para o eurocentrismo da época. Ao olhar para a China, via uma sociedade governada por funcionários eruditos, os mandarins, e não por sacerdotes. Idealizou, claro, mas serviu-lhe para criticar a Europa. Usava o outro como espelho para mostrar as vergonhas do Ocidente. Se os chineses podem ser morais sem cristianismo, por que nós não? Este uso da comparação é uma ferramenta sociológica potente. Voltaire ensinou-nos a relativizar a nossa própria cultura. O que nos parece normal e sagrado aqui pode parecer ridículo ali, e vice-versa. Esta perspectiva é o melhor remédio contra o nacionalismo tóxico e o etnocentrismo. Mas voltemos à sua humanidade. Voltaire era hipocondríaco. Sempre estava a morrer. Passou 80 anos a dizer que estava à beira da tumba e enterrou todos os seus inimigos. Talvez a sua má saúde o tenha feito valorizar a vida com mais intensidade. Vivia com urgência. Essa urgência nota-se no seu estilo. Frases curtas. Sujeito, verbo, predicado. Pam. Nada de orações subordinadas intermináveis que aborrecem as ovelhas. Escrevia como quem dá estocadas em esgrima. Clareza, velocidade e precisão. O estilo Voltaire é a mente francesa na sua máxima expressão. Às vezes foi cruel. As suas troças podiam destruir reputações. Rousseau, outro grande filósofo, foi uma das suas vítimas favoritas. Odiavam-se mutuamente. Rousseau apelava ao sentimento e à natureza, Voltaire à razão e à civilização. Eram o yin e o yang do iluminismo. No entanto, esta rivalidade enriqueceu o debate. Necessitamos de ambos. Necessitamos da crítica social de Rousseau e da defesa da liberdade individual de Voltaire. A modernidade é uma conversa entre estes dois gigantes. Não temos que escolher um, podemos aprender da tensão entre ambos. Há uma anedota bonita sobre os seus últimos dias. Quando regressou a Paris, as pessoas beijavam as suas mãos, tocavam a sua roupa. Tinha se convertido num santo laico. Ele perguntou: "Querem me matar de glória?" Foi a primeira superestrela intelectual moderna. O seu poder não vinha de um exército, mas da sua opinião. Esse poder da opinião pública é algo que hoje damos por garantido, mas Voltaire ajudou a criá-lo. Antes só importava o que o rei pensava. Voltaire demonstrou que a opinião da gente, se está informada e mobilizada, pode dobrar o braço do poder. Inventou o intelectual como figura pública. E não o fez de uma torre de marfim. Sujava as mãos. Especulou na bolsa, investiu em suprimentos do exército, tornou-se imensamente rico. Dizia que para ser um filósofo livre, um deve ser independente economicamente. Não queria depender de mecenas que lhe tapassem a boca. Isso incomoda alguns puristas, mas é de um realismo esmagador. Voltaire usou o sistema para se proteger do sistema. O seu dinheiro pagou-lhe o seu castelo na fronteira, a sua imprensa privada e a sua liberdade. Foi um capitalista da liberdade de expressão? Um paradoxo fascinante. Reflitamos sobre a sua famosa risada. A risada de Voltaire não é a risada cínica daquele que não crê em nada, é a risada militante. Ri-se para não chorar, sim, mas também se ri para atacar. O humor é uma ferramenta de demolição contra o sagrado intocável. Se te podes rir disso, já não te domina. Na nossa era do politicamente correto, Voltaire seria cancelado a cada 5 minutos. Mas ele defenderia o seu direito a ser cancelado e o nosso direito a cancelá-lo, sempre e quando ninguém fosse para a prisão por isso. A liberdade é desorganizada, barulhenta e às vezes ofensiva. O silêncio é o som das prisões. Assim, ao olhar o mundo hoje, procurem os novos Voltaires. Talvez não usem peruca nem escrevam cartas com pena. Talvez sejam comediantes, jornalistas ou tuiteiros que usam o gênio para despir o rei. Estão aí cultivando o seu jardim e chateando os poderosos. Voltaire ensinou-nos que a civilização é uma camada muito fina sobre a barbárie. Pode romper-se a qualquer momento. Um terremoto, uma crise econômica, uma pandemia e de repente o fanatismo mostra a cabeça. Manter essa camada intacta é trabalho de todos. É o trabalho da cultura. Por isso a educação é sagrada. Não a educação para obedecer, mas a educação para pensar. Voltaire queria luzes, não fogo. Luzes para iluminar a mente, não fogo para queimar o herege. Essa é a diferença fundamental. Iluminismo versus Inquisição. Percorremos a sua vida, os seus amores, as suas brigas e as suas ideias. Da Bastilha ao Panteão. É uma vida que merece ser celebrada. François-Marie Arouet morreu, mas Voltaire continua vivo cada vez que alguém pede provas antes de crer ou justiça antes que ordem.
Obrigado pelo vosso tempo e a vossa atenção no recurso mais valioso que tem. Espero que este guião tenha sido digno da vossa curiosidade. Não deixem de ler, não deixem de duvidar e, por favor, não deixem de rir. A seriedade total é uma doença do espírito. Sou o vosso narrador e amigo nesta viagem do conhecimento. Inscrevam-se para continuar a explorar as grandes ideias da humanidade. E recordem a lição final de Cândido. O mundo está louco, por isso vamos trabalhar no nosso jardim. Até a próxima.